Ele, amém? Feche os teus olhos, com a mão sobre o teu coração. Comece a adorar a Deus. Comece a buscar com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Pois a palavra do Senhor diz que Ele tem cuidado de vós. Ah, Senhor, nós estamos aqui diante da tua face. Pois o Senhor é poderoso. O Senhor tem prazer, Pai. Tem prazer que os teus filhos se aproximem. O Senhor sente prazer quando essa pessoa diz: ah, Senhor, quanto eu te amo, quanto eu preciso de ti. Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu nada posso, Senhor. Estou aqui porque eu quero a minha vida transformada. Eu quero aprender mais de ti. Quero sentir a tua força, Senhor. Fortalece quem está cansado, levanta quem está caído e leva, Senhor, o necessitado. O Senhor é maravilhoso nos teus feitos, nunca mandou
Pois fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Vamos aplaudir a Jesus bem forte nesse noite. Para glória de Deus, amém? Fica graças a Deus. Porque a fé, a obediência, vai trazer provisão para você. Amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga: fé e obediência vão trazer provisões para você. Então, nós temos grandes lições para aprender aqui hoje. Amém, igreja? E aqui em 2º livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ver aqui a história do profeta Eliseu, que ele aumenta, né, o azeite de uma viúva. A partir daquilo que ela já tinha, Deus fez uma obra extraordinária na vida dela. Uma história que todo mundo conhece, mas que eu quero trazer um sentido um pouco mais profundo para você hoje. Essa palavra Deus colocou no meu coração sexta-feira. Sexta-feira eu estava, não lembro o que eu estava fazendo dentro de casa, antes de vir para o culto da noite, e Deus colocou no meu coração, né? Quando cremos, Deus ordena: prepara as vasilhas. Amém? Então, quando Deus ele ordena, irmãos, prepare as vasilhas, né? Lógico que para essa viúva aqui era um sentido natural, ela precisava de vasilhas mesmo. Mas o entendimento que Deus trouxe ao meu coração é que essas vasilhas são as áreas da nossa vida, que elas precisam ser cheias do poder de Deus. É a área financeira, sentimental, emocional, mas principalmente a área espiritual. Amém? Então vamos aqui a partir do versículo 1, que diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Vamos parar aqui por enquanto. Nós já temos aqui uma informação. O marido dessa mulher não era qualquer pessoa. Você percebe que olha o jeito que ela fala: meu marido era teu servo e temente a quem? Ao Senhor. Por isso que eu sempre digo: qual é a importância de hoje nós estarmos na presença de Deus? Porque nós vamos apresentar à nossa casa um Deus salvador, um Deus supridor. E aí, quando chega o nosso tempo que Deus nos chamar, a gente possa partir despreocupado, saber que a nossa casa não vai se perder, porque conheceu o nome do Senhor. Então é necessário que hoje você ande na presença de Deus, para a sua geração amanhã saber qual caminho andar. Você percebe que enquanto esse homem era vivo, ele falava das coisas de Deus. Quando essa mulher se encontrou na pior situação da vida dela, passando pelo luto, né? Diante de uma dificuldade, as mulheres naquele tempo não trabalhavam fora, né? Não tinha ainda esse hábito. As mulheres eram dificilmente socorridas para cada uma por si. Muitas até entravam para a prostituição, para poder sustentar suas famílias. Mas essa mulher se lembrou do Deus que o marido dela servia. E ela foi clamar a quem? Ao profeta, né? Hoje, irmãos, nós não precisamos ir até o profeta. Nós podemos ir direto a Deus. Porque naquela época o profeta representava o próprio Deus na face da terra. Então, o marido dela servia quem? Não era Deus? Quem é que podia resolver aquele problema para ela? Deus. Então ela foi direto na fonte. Isso aqui mostra a grande importância de não só andar na presença de Deus, como de buscar a orientação na palavra de Deus. Tem muita gente que busca orientação, às vezes, em tudo quanto é lugar, né? Eu falei no culto da manhã sobre essas áreas da nossa vida, né, que são as vasilhas que precisam ser cheias. Aí, diante de uma dificuldade financeira, o primeiro pensamento que brota é o quê? Vou pegar um empréstimo, vou ver se fulano pode me arrumar, vou ver se o banco tem disponível. Quando ela está passando uma situação difícil no casamento, a reação: vou perguntar a alguém, vou lá conversar com uma vizinha, vou conversar com uma parente mais próxima para me ajudar nessa área. Se há algum problema com o filho, eu vou procurar uma mãe que tem um filho, né, os mesmos problemas em comum. A maioria das vezes nós não buscamos só aquele que pode mudar a nossa história. Às vezes a gente está sempre pegando caminhos. Essa mulher, ela não pegou atalhos, amém? Ela foi no direto, né? Como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então essa mulher ela foi buscar a fonte. Isso aqui é um segredo para a gente, busque a fonte. Amém? Então continuando o versículo 1 ainda. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. Aí olha o detalhe aqui, ó. E veio quem? O credor. O credor aqui simboliza Satanás, irmãos. Por quê? O que o credor queria? Veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem o quê? Servos. Então ela estava desesperada. Ela correu a Deus através do profeta. Olha, meu marido não servia a Deus, meu marido era temente. Se Deus não me socorrer, eu vou perder meus 2 filhos para a escravidão. Trazendo para os dias atuais, irmãos, o credor é Satanás, que quer escravizar. Nem os filhos representam pessoas que nós amamos. Quer escravizar a pessoa na doença, na depressão, na derrota. Quer aprisionar a pessoa na bebida. Você vê tanto jovem aí se perdendo no álcool, nas drogas, na criminalidade. Você vê tantas jovens, moças bonitas. Hoje nós passamos o dia aqui na igreja. Na parte da manhã nós temos a feira. E assim, um absurdo tanto de crianças que ficam circulando nessa feira sem os pais. Mocinhas, meninos, jovens, circulando, pedindo comida a um, pedindo dinheiro ao outro, buscando favores. Aí encontra aquela pessoa com má intenção, pede algo em troca, é uma criança boba, sem amparo. Mas essa mãe estava lutando, não vai escravizar meus filhos. Se Deus não me ajudar, ninguém mais pode. É isso que tem que colocar no seu coração. Se não for Deus para resolver esse caso impossível na sua vida, ninguém mais vai poder te ajudar. Pode ser o médico mais bem graduado do mundo. Pode ser aquela pessoa mais sábia, pode ser aquela pessoa mais rica. Elas não poderão resolver coisas que só Deus pode resolver. Então daí a importância de andar na presença, com fé, com obediência e também, irmãos, procurar ajuda no lugar certo. Amém? Você está no caminho certo. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu olha para ela: mulher, o que eu posso fazer por você? O que o próprio Deus nos fala? Pede-me o que queres. O que você está precisando? De manhã eu até brinquei, que Jesus era muito engraçado. Jesus está lá passando, Bartimeu está gritando. Todo mundo conhecia o Bartimeu, naquele lugar. Ele era famoso, pelos estudos bíblicos. Ele era filho de um homem rico, mas naquela época ninguém queria cuidar do inválido, Então, cada um era por si. O Timeu, a parte que ele era filho de Timeu, era um homem de posses. Você sabia disso? Talvez você nem saiba. Mas o Bartimeu não era qualquer pessoa, não era um largado, não. Mas por conta que cada um estava vivendo a sua vida, por conta da cegueira momentânea que ele estava vivendo, que não foi uma coisa de causas naturais, e a gente entende isso pela palavra, ele foi mendigando. Aí está ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. O pessoal fica quieto, cala a boca, não incomoda mais o mestre. E aí Jesus ouve, porque Jesus ouve o clamor do coração. Amém? É impossível você gritar para Jesus e ele não te socorrer. É igual Pedro, estava lá afundando: Jesus, socorre! Jesus estendeu a mão para ele e tirou ele daquela água. Então, quando Jesus para e vai olhar para o Bartimeu, todo mundo sabia o que ele precisava. Não precisava nem te perguntar, O grito de desespero dele dizia que ele queria o quê? Uma cura real. Aí Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer que eu faça com você? Poderia até parecer uma pergunta boba, Claro que ele ia pedir para enxergar. Mas por que Jesus perguntou isso para ele? Porque, irmãos, às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Às vezes ela pede coisas que ela não precisa, e aquilo que ela precisa ela deixa de
Tem pessoas que acham que vão ser felizes quando estiver nadando em dinheiro. Mas se ela não tiver sabedoria para lidar com aquela finança, ela vai empobrecer da noite para o dia. Se ela não tiver fé para guardar a cura em Cristo Jesus, ela volta a adoecer. Então, às vezes, a pessoa pede coisa que ela não precisa. Então, ela não pode estar preparada para lidar. Então, Jesus olha para ele e fala: o que você quer que eu faça? Aí, por isso que eu falo que ele não nasceu na cegueira, né? Ele fala: mestre, que eu torne a ver. Então, um dia ele enxergou. Então, o desejo dele de todo o coração é o quê? Só enxergar de novo. Por quê? Porque na medida que ele enxergasse novamente, ele poderia correr atrás do prejuízo, poderia cuidar das coisas dele, talvez assumir os negócios do pai, não sei. Mas só que um detalhe nessa história que me chama a atenção, né, que acontece muito nos dias de hoje. A pessoa vem, Deus a cura, Deus a restaura, Deus a abençoa, e aí depois, quando ela se sente forte, motivada, ela abandona Jesus por pouco e nada. Qualquer coisinha motiva. Você é igreja? Fulano me magoou. Fiquei chateada com isso. E Jesus fala: mas poxa, eu sofri tanto para que você estivesse aqui comigo, né? E o Bartimeu, irmãos, ele foi curado. Ele tornou a enxergar. Sabe o que é mais bonito naquela história? É que a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, seguir Jesus é a melhor das atitudes que a gente tem. Que qualquer momento que a gente precisar, ele vai estar ali para consolar, para abençoar, para curar, para ser nosso amigo. Então, quando o Eliseu pergunta para essa mulher: o que eu posso fazer por você? Né? O que realmente você precisa? Aí ela fala, né, da situação, e ele pergunta: o que você tem em casa? E às vezes nós temos esse mau costume, né? Não tenho nada. Não tenho nada. Eu vou dar de graça, que de graça eu recebi. Eu sempre fiz isso, irmão, sempre. Nunca fui apegada às coisas materiais, por quê? Porque tudo é fácil na nossa vida. Tem fase que você dispensa, tem fase que você recebe. Amém? Tem coisas que você pega: não, isso aqui para mim não está servindo agora, então eu vou abençoar alguém. Né? E aí, quando chegar a sua vez de precisar, meu irmão, você precisa nem esquentar a cabeça. Deus vai usar alguém para te abençoar. Sempre é a lei do retorno. Que o homem planta, o homem. Então, voltando aqui, às vezes a pessoa tem um mau costume de falar: eu não tenho nada, pastor. Você tem fé, irmão? Eu não tenho fé. Tem sim. Eu te provo agora que todo mundo aqui tem fé. Como? Só o fato de você estar aqui. De manhã eu fiz a mesma coisa. E às vezes a pessoa julga que ela não tenha fé. Não é que ela não tenha, é que talvez ela não está usando. Está lá guardado. Né? Só o fato de você estar aqui. Você já olhou no ambiente que você está? Não tem uma imagem para você se apegar. Não tem. E quebrando as regras, normalmente na igreja se encontra um pastor. Aí você chega aqui e encontra uma pastor. Mais um motivo ainda, né? Se for olhar pelos olhos humanos, tá? E fazer obra de Deus, a gente só é instrumento. Deus usa quem Ele quer. Então, se você for olhar, não tem nada aqui para você dizer para mim: pastora, o que eu estou fazendo aqui? Humanamente falando, não tem nada para você se apegar aqui. Nada. Mas você está aqui, você saiu da sua casa, não fui deles. Você saiu da sua casa porque você acredita em Deus. Você veio buscar de Deus uma palavra. Não é o que a pastora Dariane vai falar, mas é o que o próprio Deus está falando no teu coração. Isso é fé, irmãos. Não tem outro nome, né? Pastor, é muita coragem. Até para ter coragem precisa de ter fé. Você tem que usar essa fé. Ser mais corajoso, mais ousado. Eu vou te fazer um desafio aqui até o final do culto, mas vamos continuar aí. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, e vasos o quê? Vazios e não poucos. Então esses vasos aqui, para nós hoje,
representa áreas da nossa vida que estão vazias. Talvez a área espiritual, está precisando dar uma enchida. Talvez é a área emocional. Pastor, eu estou cheio de mágoa, estou cheio de revolta, estou cheio de tristeza. Você precisa fechar essa porta. Hoje um irmão chorou na hora do culto. Você precisa fechar essa porta. Que a porta que o credor está entrando, está arrancando tudo que você tem. Pastor, como é que eu faço para me livrar de uma dor? Primeiro você tem que entender. Como assim? Você está sentindo a raiva de alguém? Você está sentindo mágoa de alguém? É normal a gente sentir que a gente é carne e osso. Porém, permanecer na mágoa e na raiva já nos afasta de Deus. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que isso quer dizer? Não vai dormir empurrado com ninguém. Não vai dormir escalando com ninguém. Se acerta antes que comece a noite e vire para mais um dia. Então, como que eu faço para me livrar? Indo até Jesus. Jesus, olha, hoje no emprego aquele carregado me tirou do sério. Jesus, ó, me perdoa, mas deu vontade de bater nele. Aí você confessa para Jesus. Aí Jesus tem o quê? Liberdade de te ajudar com esse problema. Ah, mas Jesus mandou ele carregar embora. Não. Mas fazer você superar aquelas situações naquele lugar. E não é você que tem que sair, gente. Não é a pessoa que tem que sair. Quem tem que sair é o credor. Quem é o credor? Satanás. E aí você confessa: ó, realmente eu fiquei com mágoa do meu parente. Aí você fala com Jesus: Jesus, naquele dia, isso pode ter acontecido há 10, 15 anos atrás, né? Às vezes a pessoa leva muitos e muitos anos. Jesus, toda vez que eu lembro, lá no passado, quando eu tinha aquela idade, que aquela pessoa falou tal coisa comigo, ainda arranha. Então você conta para Jesus: Jesus, naquele dia, fulano de tal me machucou muito, mas eu quero fechar essa porta. Meu irmão, quando você confessa, quando você deixa essas coisas, Deus te abençoa. Ele começa a preencher o teu coração com alegria. E aí o credor não pode bater na sua porta. Na sua casa já tem alguém morando, que é Jesus. Amém? Então olha aqui, ó. Nós vamos entrar na parte das portas. 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Quando Jesus ensinou a fazer oração, Jesus falou o quê? Quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. O que é fechar a porta? É tirar os acessos, irmãos. É aquilo que eu acabei de falar. Se a mágoa está encontrando um acesso para entrar no teu coração, tem que fechar isso. Pastor, mas como que fecha? Jesus tem a chave que abre e ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém pode abrir. Se ele abrir, ninguém pode fechar. Então tem coisas que não estão no nosso controle. Por isso que Jesus falou: quando você for orar, entra no teu quarto. Olha para o teu interior. Não é um quarto quadrado da sua casa. Não está falando de coisas físicas, porque o reino de Deus é espiritual, irmãos. O reino de Deus não é coisa física. Ele é totalmente espiritual, porque Deus é espírito. Então é olhar para dentro de si. Você é uma casa. Então você entra, olha para o teu coração. Aí você começa a jogar para fora. O lixo você tem que jogar para fora. Se você manter o lixo dentro de casa, uma hora vai dar lixo. Uma hora o fedor vai chegar. Então o lixo vem para fora. Aí você fala: Jesus, me magoei, me chateei. Jesus, até pensamento de matar eu já tive. Fala tudo para ele. Manda o lixo embora. Entra no teu quarto, fecha a porta. No mundo espiritual, fecha a porta do medo, fecha a porta da dúvida, fecha a porta da tristeza. 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então eu começo a encher as vasilhas. Vou começar a encher. Jesus, o que eu tenho é esse pouquinho de fé, eu vou encher a vasilha. Comece a encher a sua vida espiritual. Como? Buscando mais a Deus.
leia a Bíblia, ore, lavando vasilha, capinando quintal, dirigindo. Fica o tempo todo ligado com Deus. Cante louvores. Tiver um momento, ore. Faça a oração da fé. Jesus, eu não sei usar as palavras mais bonitas, mas é a sinceridade do meu coração. Me ajuda. A simplicidade, irmãos. Não sei por que as pessoas complicam tudo que tem que ser verdadeiro, tem que ser complicado. Né? Será que Deus só escuta palavras bonitas? Às vezes está cheio aí de pregador, está cheio de membros, de pessoas. Oh, grandioso Deus, sei o quê. O coração está fechado, é só uma máscara. Mas aí está aquela pessoa humilde lá. Ô Jesus, sou uma pessoa tão simples. O Senhor está vendo que está aqui dentro. E quando Deus olha que está aqui dentro, meu irmão, o credor não pode bater a sua porta. Amém? Aí você começa a encher a vazia. Enche a tua vida espiritual. Encheu? Opa! Agora eu estou forte para poder encher a vasilha da vida financeira. Aí você começa a encher, trabalhar pela vida financeira. Opa! Encheu mais uma vasilha. Agora eu vou batalhar pela família. Já tenho como sustentar minha família. Já estou espiritualmente bem para aguentar os trancos, para aguentar as palavras odiosas. Então eu vou encher agora as vasilhas da família, as das emoções, e assim naquelas que você precisar. E quando tiver vasilha para encher, meu irmão, quando tiver azeite, um fiozinho de azeite, Deus só vai multiplicando. E a gente sabe que o azeite é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Se não colocar o Espírito Santo para dentro, é só o Espírito Santo que convence. Ah, pastor, fulano me convenceu a vir para a igreja hoje. Mentira. Foi usado. Mas foi o Espírito Santo que entrou no seu coração e falou: vai, aceita. Senão, de outra forma, você não estaria aqui. Né? De outra forma, você não viria. O Espírito Santo, ele convence o homem. Para a direita, para a esquerda, para frente, para cima, para baixo. Versículo 5. E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si. Olha a obediência aqui, a fé e a obediência. Sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Cabe a você, meu irmão, encher cada área da sua vida com o que Deus está te dando. 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O que isso quer dizer, irmãos? Que você vai ter um período que você vai ter que guerrear. Aquele período que você vai ter que lutar. Mas chega o período da paz também. Você vai só curtir o que você batalhou para ter. É igual a construção de uma casa. A gente rala para construir uma casa, né, gente? É limpando sujeira de construção, gastando dinheiro. Mas depois que a casa está pronta, quem é que vai desfrutar da casa? O pedreiro? Não, é você. Aí você deita na sua sala bonita, no seu quarto espaçoso. Aí é sua conquista. Aí você vai ter um momento de paz. Teve um rei chamado Asa, que eu acho bonito que Deus deu para ele anos de paz em redor dele. Porque Israel vive em guerra, como vive até hoje, né? Você acompanha pela televisão, você sabe como é que está fervilhando lá com Israel. Mas isso é uma guerra antiga, mas não é de agora não, né? Só trocou de nome. Antigamente era Pérsia, agora se chama Irã, mas é o Oriente Médio em guerra. Então isso é desde o tempo da Bíblia. Mas chegou um tempo que os reis eram tão atacados que alguns eram presos, levados em cativeiro. Só que o rei Asa andou tanto com Deus, buscou tanto a Deus, que Deus fez dizer primeiro: chega, deixa ele descansar um pouco. E ele descansou, ele teve paz, ele teve guerra nos dias dele. Imagina isso. Deus falar assim, ó, para o inimigo: para aí, porque agora ela vai descansar, vai se restabelecer, fazer suas forças, vai curtir um pouco a paz. Depois ela guerreia de novo. A vida é assim, gente. É momento de você trabalhar e tem momento de você descansar. Tem aquele momento que você vai se alegrar? Tem. Mas também vai ter aquele momento que você vai se entristecer. Mas nós não podemos parar no caminho. E aí, encerrando, ele diz aqui, ó:
Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ela testemunhou, uma coisa bonita. E disse ele: vai, vende o azeite e paga o quê? A sua dívida. É o momento agora que você curtia o finalzinho. E tu e os teus filhos vivei do resto. Vai lá, acerta o que tem que acertar. Paga o que tem que pagar e depois é só desfrutar do melhor de Deus. É isso que é bonito, irmãos. Porque esse negócio de falar que a vida do cristão é guerra o tempo todo é mentira. Jesus teve os momentos de paz dele. Jesus teve momentos de alegria. Teve os de aflição? Teve. Mas também teve momentos de alegria. Você acha que não teve momentos que ele não riu com os discípulos? Você acha que no momento que a família dele se converteu, né? Nós temos aqui 2 irmãos de Jesus que escreveram livros da Bíblia. Você sabia disso? Tiago e Judas aqui da Bíblia. Não é o Judas traidor, não. É irmão de Jesus. Os mesmos irmãos que não acreditavam em Jesus, mas se converteram. Tiago da Bíblia. Esse Tiago aqui é do livro. É irmão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre numa cidade porque não tinha ninguém que acreditasse nele. Nem os irmãos acreditaram. Aí depois eles ficaram tão bem, irmãos. Foram alcançados pelo poder de Deus e se converteram. Se tornaram homens de Deus. Então, há um momento de luta, sim, mas se a gente lutar o tempo todo, ninguém aguenta. Verdade é essa. Se você só ficar em batalha, chega lá que você vai perder suas forças. Você vai desanimar. Mas Jesus, ele traz também o quê? Paz, calmaria, certeza das coisas que se esperam, prova daquilo que nós não vemos ainda, mas os nossos olhos verão. Amém? Então, meu irmão, quando Deus ordenar, né, prepara as vasilhas, coloca o azeite do Espírito Santo, enche a sua vida, enche os teus celeiros, seja você uma bênção para a glória de Deus. Amém? Então, aplauda Jesus bem bonito para a glória de Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluias. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial e trocou meu coração por um outro coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, aleluias. Vamos adorar a Deus, meu Pai. Fé, obediência e provisão de Deus. Tudo nessa mensagem aqui hoje. Ah, meu irmão, Deus pode transformar situações de escassez em abundância. Desde que tenhamos fé, obediência e estejamos dispostos a receber esse milagre. Quando cremos, Deus ordena, vai lá, prepara as vasilhas. Deus é muito maravilhoso. Essas vasilhas, meu irmão, são áreas da nossa vida que precisam ser preenchidas. E você já tem um pouquinho para começar. Você já tem o grão de fé necessário para chegar diante de Deus e falar assim: eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais padecer necessidade. Eu não quero, meu Deus, que a porta da mágoa, da tristeza, da derrota esteja aberta na minha vida. Ah, o Senhor me dá motivo para mim me alegrar todos os dias, mas Senhor, eu tenho vivido uma tristeza, uma chateação, um desânimo. Senhor, me ajude a fechar essa porta agora. Senhor, não permita que os meus olhos fiquem olhando o natural, fiquem olhando o problema, olhando as limitações, olhando as circunstâncias. Não, Senhor, eu quero olhar para a Tua Palavra. A Tua Palavra declara que quando nós olhamos para ela, nós somos iluminados. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, luz para o meu caminho. Senhor, eu
quer te tornar uma testemunha viva. Ele quer te usar, meu irmão, para divulgar o evangelho dele, o evangelho da salvação, o evangelho que muda vidas, que transforma, que dá prazer para a pessoa deixar tudo para trás e seguir Jesus. Olha o caso do Bartimeu, poderia voltar para a casa dele, viver, não importando as coisas que ele tinha em casa para receber, mas tomar a decisão de seguir Jesus pelo caminho. E aí o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai nos dar paz durante a guerra. O Senhor vai manter em paz o nosso coração na tormenta. Nós não vamos ter medo do dia de amanhã, porque estamos confiando no Senhor. E é por isso, Pai, que nós temos motivos sim para nos alegrar na presença do Senhor. Nós temos motivos para andar seguindo a Jesus pelo caminho, por essa caminhada de vida. Meu Deus, é tão lindo ver o que eu movi, ver o que eu agi, ver como o Senhor, Ele muda, transforma. Senhor, que coisa maravilhosa. Senhor, o Senhor veio na nossa vida no momento certo, no momento que nós mais precisávamos sermos salvos, Pai. O Senhor nos salvou, nos amou primeiro e nos deu ainda condições de fecharmos portas abertas, Pai. Porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Você é igreja de Deus. Tem que fechar a porta, meu irmão. Não pode deixar qualquer um entrar, não. Não deixe o credor entrar, não. Não deixe ninguém escravizar a tua casa, não. É momento de falar, Senhor, eu vou ocupar o teu lugar determinado na tua presença. Não é só uma área financeira, não. Ocupe o seu lugar de filho de Deus. Ocupe o seu lugar de servo do Senhor. Ocupe o seu lugar de mais que vencedor. Ele veio em minha vida num dia especial e trocou meu coração por um outro coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Levante as mãos e adore. Vamos adorar a Deus. Aleluias. Vamos adorar a Deus, Senhor. Para ti nada é impossível. Eu oro agora, meu Deus, por esse semestre, para chegarmos ao fim do ano mais que abençoados. Eu oro para essa pessoa que está no propósito do lugar determinado. Meu Deus, no tempo certo, que ela estiver preparada para receber a bênção, ela vai ocupar o lugar determinado, dentro da casa dela, no trabalho, na igreja. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós. E quando nós ocuparmos o lugar determinado, faremos o que é certo, o que é devido, julgaremos realmente. Meu Deus, ajuda esta pessoa agora. Meu Deus, para que a bênção do Senhor que enriquece não traz consigo dores, esteja sobre a vida desta pessoa, abençoando ela do alto da cabeça à planta dos pés, retirando, meu Deus, em o nome de Jesus, todo espírito de tristeza, espírito de medo, covardia, tirando o espírito da enfermidade, colocando essa pessoa em liberdade agora. Meu Deus, traz paz para essa pessoa, na mente, no coração, na casa, traz paz no trabalho. Meu Deus, que ela vive um tempo de renovo, para ela recuperar, meu Deus, o que ela perdeu, para ela recuperar as forças e voltar à luta mais forte do que nunca. Senhor, não permita que o credor escravize a nossa casa. Não permita que o credor nos traga vergonha. Nós lhe pedimos agora, Senhor, socorre-nos. Nos faça andar em passos de liberdade. Meu Deus, ajuda essa pessoa que ela estiver precisando. Meu Deus, ajuda o teu povo, quem nos acompanha pela internet. Meu Deus, pessoas, meu Deus, precisando mudar de vida. Eu te falo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Ele. É o seu momento,
É o seu momento de dizer: eu vou virar a chave na minha vida. Eu vou entrar numa mudança radical. Quem me conheceu no passado não vai me reconhecer agora. Porque em Cristo Jesus eu deixei uma vida de perdedor para trás. Em Cristo Jesus eu passei a ter uma vida abundante, de muito mais que vencedores, sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Pai, abençoe a vida desta pessoa. Meu Deus, que ela tenha uma semana maravilhosa. Que ela comece a colher, Pai, os frutos da justiça. Que ela comece, Pai, a perceber que quanto mais sementes espirituais ela plantar, mais retorno ela terá. E se ela não desfalecer o coração, vai chegar um tempo de uma colheita abundante. Porque quem leva preciosas sementes, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os molhos de alegria. Por isso nós te glorificamos e adoramos o teu nome. Obrigado, Jesus, pela multiplicação, pela bênção, pelo livramento, pela cura, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, está fazendo e ainda vai fazer. E assim nós te agradecemos em nome de Cristo. E vamos aplaudir Jesus bem forte. A glória de Deus.